Vejam esta criatura. Sabe quem é ele? Este é Satã, o rei dos demônios. Para católicos e evangélicos, não é uma personificação alegórica do mal, mas um ser real, destinado a ser eternamente demônio, condenado por toda a eternidade. Seu objetivo é apenas fazer o mal e seduzir as almas com o propósito de levá-las ao inferno. Conforme a Igreja e a Bíblia, Satã era um anjo de Deus. Foi criado por ele e seu nome no céu era Lúcifer. Todos os papas afirmam que ele existe de verdade e sempre existirá. Antes do homem existir, Satã já existia. Era o mais belo dos arcanjos, mas quis ser semelhante a Deus e construiu seu reino próprio acima do próprio Deus. Vê Isaías 14, 11 a 13. E conforme a Igreja, ele também não aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Por isso se rebelou e desobedeceu a Deus. Por esta razão, ele foi transformado em Satã e condenado a viver eternamente no inferno, cujo seu propósito é a maldade. Ele comanda o inferno e é auxiliado pelos demônios. Os demônios nada mais são do que anjos decaídos que servem a Satã. Satã é aquele mesmo relatado em Gênesis, capítulo 3, que se transformou em serpente e induziu Eva a comer do fruto proibido e a pecar. É também o mesmo que tentou Jesus no deserto. Vê Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Agora preste atenção. Segundo o Evangelho, o anjo das trevas, Satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. A origem da doutrina dos demônios veio da antiga crença em dois princípios: o princípio do bem e o princípio do mal. Esse duplo princípio, durante longos séculos, sob diferentes nomes, foi a base de todas as crenças religiosas. Personificado sob o nome de Oromazi e Arimane entre os persas, Jeová e Satã entre os hebreus, anjos e demônios entre os cristãos e muçulmanos. A origem etimológica da palavra demônio é o termo daimon, termo grego daimon, que significa gênio, inteligência, e se aplicava tanto aos espíritos bons como aos espíritos maus, indistintamente. Não significava propriamente um mau espírito, mas ganhou essa acepção nos tempos modernos. Hoje, demônio tem o sinônimo de mau espírito. A Bíblia confirma a existência de Satã, tanto no Velho como no Novo Testamento. Em Lucas 4, 35 e 36, afirma que Jesus curou um endemoniado que estava possuído. Isso aconteceu na sinagoga, em que Jesus expulsou um demônio que estava possuindo uma pessoa. Lá está escrito: e Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-se por terra no meio do povo, saiu sem lhe fazer mal. Lucas 4,35. E todos ficaram espantados, e falavam entre si uns e outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Lucas 4,36. Naturalmente que a Bíblia só pode confirmar a existência de Satã. E o que diz o Espiritismo? Preste bem atenção à posição do Espiritismo em relação a Satã e os demônios.
Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhe tocam e que por isso as sofrem mais longamente. Porém, a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição. Como o entende atualmente, Satanás é, evidentemente, a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se pode admitir que exista um ser do mal a lutar como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisam de figuras e imagens que lhe impressionam a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob a forma material, com atributos que lembram as qualidades e os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma palheta. Segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una, de sorte que, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta, da qual cada elo marca um grau no progresso. Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, segundo esteja no alto, embaixo ou no meio da escala. Há espíritos, por consequência, em todos os graus de saber e de ignorância, e de bondade e de maldade. Nas classes inferiores, aos que ainda estão profundamente inclinados ao mal, e que neles se comprazem. Querendo-se, pode-se chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as ações feias atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é porque se liga à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversas, voltada ao mal pela eternidade e incapazes de progredirem no bem. Conforme a Igreja, Satã, rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal. Ele é um ser real, destinado exclusivamente a fazer o mal, enquanto Deus faz exclusivamente o bem. Mas Satã foi um anjo de Deus, criado por ele perfeito. Era o mais belo dos arcanjos. Mas então, o que teria levado esse arcanjo a se tornar Satã? Ou seja, a ser transformado por Deus em Satã, o rei dos demônios, destinado exclusivamente ao mal por toda a eternidade. Qual era o plano de Satã? O que ele fez de tão grave que desagradou a Deus, o colocando nessa situação de demônio, de rei dos demônios? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Este foi o erro que condenou o arcanjo a se tornar, a ser Satã. Somente imaginou, somente pensou, mas não pôs em prática. No primeiro erro, já foi jogado no abismo de fogo, condenado eternamente a ser
um ser do mal, o líder, o chefe dos demônios. Considerando que Deus é infinitivamente bom e justo e perdoa, ele não deu mais qualquer oportunidade para Satã. Esse anjo foi rebaixado, caiu. A revolta de Satã é muito pequena para um Deus tão grande. Um desejo que Deus, com a sua vontade, poderia exterminar Satã, um piscar de olho, digamos assim. Satã não tinha como se tornar maior do que dele. Satã não tinha como se tornar maior do que Deus, ou igual a Deus. Deus era maior do que tudo, tinha poderes onipotentes para destruí-lo com um piscar de olho. Mas o que é que Deus faz? Transforma este arcanjo num ser do mal, em Satanás, para atormentar por toda a eternidade a humanidade. Será que isso condiz realmente com um Deus soberanamente bom e justo? Agora, cadê a prova disso aí? Qual fonte foram auridas estas palavras? Até no murmúrio. Até o murmúrio foi captado. O profeta Isaías, ele sabia de tudo o que estava acontecendo no céu, entre os arcanjos e Deus. Fica muito vago, impossível de se provar. A igreja não se pronuncia, nunca disse de fato a razão dessa revolta de Satã. Simplesmente alega que ele quis ser igual a Deus e que não aceitou a missão futura de Jesus. Agora, pense nisso. Um ser que está condenado eternamente, como ele vai pensar em se arrepender se ele não tem mais volta? Seria mais lógico se ele, se arrependendo, ele tivesse a esperança de voltar novamente o bem. Como ele já está condenado de uma vez, o que é que ele vai mais aspirar? Se ele tivesse se arrependido, Satã, como ele poderia se arrepender se ele não tinha mais retorno, não podia mais voltar ao bem, já foi castigado eternamente? Seria inútil o seu arrependimento. Deus, sendo onisciente, haveria de saber se ele estava arrependido ou não. Seria isso também condizente com a justiça de Deus? Estabelecerei a minha morada acima dos astros e dominarei as mais elevadas nuvens. Estas frases, atribuídas a Lúcifer, o coloca na mais extrema ignorância. Como admitir que ele, sendo um arcanjo, desconhecesse o mecanismo de funcionamento dos astros? Sabemos que as nuvens não vai além de 12 quilômetros da superfície terrestre. Como ele poderia ter pronunciado estas frases? E outra, ele também falou em montanha. Era preciso considerar que ele e os anjos habitassem na superfície terrestre. Na superfície terrestre. Mas considerando que os anjos e arcanjos habitavam regiões superiores, seriam inúteis ele falar estas frases: dominarei as mais elevadas nuvens. Portanto, esses aspectos que a gente analisando calmamente e refletindo, chegamos a uma conclusão que realmente não se fundamenta essa doutrina dos demônios. Mas vamos mais além. Outra situação que não faz qualquer sentido. Por que Satã rejeitaria a felicidade suprema, vivendo a glória dos céus,
se rebelando contra Deus para se tornar um ser do mal e viver eternamente no inferno. Não é uma questão de opinião, é uma questão de lógica. Como um doente quer retornar ao hospital, donde sofreu, mas saiu de lá curado. Como um presidiário quer retornar ao presídio, de onde saiu regenerado. Outra coisa interessante, porque ninguém dos céus percebeu essa natureza má de Satã. Ninguém notou que ele tinha essa natureza ruim. Você deixaria o paraíso para ir viver no inferno? E se ele já era um ser perfeito, que já tinha passado pela fileira da imperfeição, ou se já foi criado perfeito, conforme fala a igreja, como ele pensaria, como ele teria esse atributo ainda de inveja, como ele queria ser igual a Deus, ou maior do que Deus, não faz muito sentido. A doutrina dos demônios e a Bíblia afirma que nem todos os demônios estão no inferno. Segundo essa doutrina, só uma parte dos demônios está no inferno, a outra em liberdade, dando-se ao prazer de fazer o mal, e isso até o fim do mundo. Assim, uns estão em sua morada tenebrosa, e aí serve de instrumento para a justiça divina contra as almas infortunadas que seduziram. Suas funções consistem em atormentar as almas que seduziram, mas não de punir as que são culpadas por suas faltas livres e voluntárias, mas das que provocaram. São a causa da falta e o instrumento do castigo, e são punidas mais severamente, porque vão para o inferno deixando a terra, para dele não mais sair. Ou seja, não sair jamais e ali sofrer sem trégua e misericórdia durante a eternidade. Ao passo que aquele que foi causa primeira de sua falta goza de moratória e liberdade até o fim do mundo. Isso mesmo na justiça imperfeita dos homens não poderia se conceber. É uma incoerência com seus atributos de suprema justiça. Se eu induzir alguém à perdição, essa pessoa está perdida para sempre, mas eu continuo livre. Continuo livre, induzindo outras pessoas, enquanto aquela que eu induzi, ela está completamente perdida, condenada para sempre. Outra coisa, os demônios não têm remorso. O remorso é o precursor do arrependimento, se não for o próprio arrependimento. Mas eles não têm remorso, por isso não cessam de fazer maldade. Se não cessam de fazer maldade, é porque não têm remorso. E nunca vão se arrepender, porque eles não têm mais o que aspirar, a não ser a vida eterna no inferno, sofrendo os tormentos eternos, para nunca mais retornarem ao bem. Neste caso, o arrependimento deles seria inútil. Já foram condenados, não tem mais sair. E você também acredita na existência de Satã e dos demônios? Certamente, como a grande maioria, sim. Muitos acreditam que Satã e os demônios é a causa de muitas coisas de ruim que acontece neste mundo. Na verdade, a Bíblia afirma, e a igreja, que nem todos os demônios vivem no inferno, mas vivem aqui, na esfera, neste mundo. Não estão no inferno, mas estão em toda parte, influenciando, induzindo, tentando conduzir as pessoas à maldade com o propósito de levá-las para o inferno. Existem alguns ramos, algumas correntes
evangélicas que falam mais na existência do demônio do que em Deus e em Jesus. Tudo é o demônio, tudo o que acontece de ruim é o demônio. Mas a doutrina dos demônios, ela tem fundamento? Qual é a lógica da doutrina dos demônios? É isso que vamos analisar. Venha comigo pensar. Vamos colocar os atributos de Deus para a gente poder analisar se essa doutrina se fundamenta. Os atributos de Deus, você sabe, são, eu falei no vídeo anterior, Deus é único, é eterno, é imutável, é imaterial, é soberanamente bom e justo. Esses são os atributos de Deus que vamos analisar para confrontar com a ideia de Satã e dos demônios. Será que a doutrina dos demônios realmente se fundamenta? Qual é a lógica desta doutrina? Começamos pelo que asseveram algumas religiões antigas, que afirmam que Satã existe de toda a eternidade. Pense, se Satã existe de toda a eternidade, significa que ele é eterno como Deus e que ele foi incriado. E deste modo, ele é igual a Deus. Neste caso, Deus já não é mais único. Já não existe a unicidade de Deus, pois existe um Deus do mal competindo contra ele. Primeiro aspecto que não se fundamenta: Satã, sendo eterno, seria igual a Deus, e Deus não seria mais único. Já é a primeira agressão a um dos atributos infinitos de Deus, que é a unicidade e a eternidade. Segundo, o que afirma a Igreja, que Satã foi criado perfeito, era um anjo de Deus, o mais belo dos arcanjos, e foi criado perfeito. Considerando que Deus criou Satã e os demônios perfeitos porque eram anjos, mas Deus criou um ser infinitivamente mau, como um ser infinitivamente bom iria criar um ser infinitivamente mau? Se Deus criou Satã e os demônios destinados eternamente ao mal, então Deus não seria infinitivamente bom e justo. E se Deus não é infinitivamente bom e justo, não é perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Portanto, não condiz com a lógica e o atributo de Deus. Deus, sendo infinitivamente bom, não criaria um ser infinitivamente do mal. Se eram perfeitos, por que faliram? Por que desconheceram a autoridade de Deus, cuja presença eles se encontravam? Se atravessaram a fileira da imperfeição para chegar à perfeição, ou foram criados diretamente perfeitos, nas duas situações, o que é perfeito não pode conter qualquer nuance de imperfeição. Portanto, não tem lógica que Satã e os demônios retrogradassem se eles eram perfeitos. Agora pare e pense. Pense na seguinte situação: Deus sabia ou não sabia que certos anjos faliriam? Sabia que a queda acarretaria para eles a condenação eterna, sem qualquer esperança de retorno, e que seriam destinados a serem seres do mal, cuja única função é induzir e conduzir as almas, os homens, à perdição e à maldade. E que todo aquele que se deixasse seduzir
também teria o mesmo destino. Se sabia, ele criou um conhecimento de causa. Nesse caso, ele não é mais infalível, nem infinitivamente bom, porque transformou um ser que ele criou perfeito num ser predestinado eternamente ao mal. Outra situação, não sabia? Aí é um agravante, pois se ele não sabia, ele também não é mais onisciente e nem falível. Mas não teria Deus se enganado e se arrependido de os ter criado perfeito e por isso os transformou eternamente em demônios? A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem e os animais. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 6 e 7, está escrito: Ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e estando tocado de dor até o fundo do coração, disse: Exterminarei de sobre a terra o homem que criei, exterminarei tudo que desde o homem até os animais, desde tudo que rasteja sobre a terra até os pássaros, porque eu me arrependi de tê-los feito. Essa doutrina ditada por Moisés em Gênesis é um absurdo. Um Deus que se engana e se arrepende não é infalível, e não sendo infalível, não pode ser Deus. Então é inconcebível essas ideias, considerando que Deus é soberanamente bom e justo, que seus atributos são infinitos. São atributos que Deus não pode deixar de tê-los. E a menor parcela que for tirada desses atributos, ele deixa de ser Deus. Um ser infinitivamente bom não pode criar um ser infinitivamente mau. Mas afinal, os demônios existem ou não existem? Há demônios? E qual é a lógica, o fundamento da existência deles? A questão 131 do Livro dos Espíritos traz uma reflexão interessantíssima sobre a lógica da existência dos demônios e se eles realmente existem. O que diz a doutrina espírita? Questão 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, seria obra de Deus. Mas porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecer eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo e bom um Deus mau e vingativo e que julga agradá-lo por meio das abominações que pratica em seu nome. Por demônio, segundo a acepção vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, ele teria sido criado por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente bom e justo, não pode ter criado seres prepostos por natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fosse obra de Deus, existiria como ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecer os atributos de Deus, admitem suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus,
supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Pelo que ficou demonstrado, a doutrina dos demônios não se sustenta, porque ela vai de encontro aos atributos infinitos de Deus, de unicidade, eternidade, onisciência, bondade e justiça infinita. O que existe são espíritos imperfeitos, muito atrasados em diversos níveis. Os espíritos atrasados estão em diversos níveis, uns mais atrasados e mais ruins, digamos assim, do que outros. Satanás, o Satã, é uma figura alegórica. Não existe, é produto da imaginação humana. Um Deus infinitivamente bom não ia criar um ser infinitivamente mau. Isso é uma questão de opinião, não. Isto é um fato. Isto é a lógica. No nosso próximo vídeo, encerrando este tema, reencarnação que liberta, vamos falar do castigo eterno. Deus castiga? O que é que você acha? Deus castiga? O que é que diz a Bíblia? O que é que diz o Espiritismo? Vamos encerrar também falando o que é o pecado. O pecado existe? O arrependimento e o perdão, da forma como é entendido. E também o juízo final. Portanto, aguardo todos no nosso próximo encontro. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal.